Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho a alegria e o privilégio de compartilhar com vocês durante essa semana as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós iniciamos hoje a semana 37 e hoje é domingo. E o título da devocional de hoje se chama Como Nunca Se Cansar. Você está cansado? Você se sente sobrecarregado? Tem duas referências bíblicas, Mateus 11, 28 a 30 e 2 Coríntios 4, de 7 a 11. A primeira referência eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, e diz assim, texto conhecido: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O outro texto, 2 Coríntios 4, eu escolhi ler na NVT, Nova Versão Transformadora. E a partir do versículo 7 diz assim: Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Amém? Vamos à leitura do devocional. O texto de hoje diz assim: Temos considerado o fato de que o caminho é o caminho para encarar qualquer coisa. Essa qualquer coisa inclui o cansaço físico e o mental? O caminho é o caminho para nunca se cansar? É interessante e importante perceber que muitas pessoas não associam sua religião ao corpo e à mente. Sua religião não transmite aos nervos o poder renovador de Deus. Essas pessoas esperam descansar no céu, mas aqui precisam suportar o cansaço e a exaustão. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. É interpretado apenas como descanso espiritual. Sua fé é compartimentada e entulhada. Ela deveria contribuir para a vida como um todo de um modo total. E, em vez disso, contribui para parte da vida de maneira parcial. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, verso 13. O Senhor e o corpo têm afinidades? Um corpo inadequado está fora de sintonia com o Senhor? Como nunca se cansar? É claro, precisa de definição. Há um cansaço saudável e bom que resulta de um esforço físico intenso. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. João, capítulo 4, verso 6. Há o cansaço que vem da doença física. Há o cansaço que vem da velhice. Além desses três casos, é possível nunca se cansar. Em relação ao primeiro caso, o cansaço físico, por causa do trabalho físico intenso, ele pode ser remediado e equilibrado rapidamente. Mary Bainum Ray diz: esse tipo de fadiga não pode se acumular, não pode haver dívida de fadiga. A energia perdida durante o dia é compensada por uma noite de sono.
Não pode ser levada para a próxima semana ou para o dia seguinte, não com alimentação e descanso adequados. Um homem pode até morrer por excesso de trabalho físico, mas se morrer, estará ali no trabalho com o martelo levantado para o próximo golpe. Descobri, por experiência própria, que posso ir para a cama depois de ter ministrado de 3 a 5 palestras por dia e acordar no dia seguinte revigorado e disposto. E posso fazer isso por anos. Uma boa noite de descanso equilibra o organismo e elimina as toxinas, da fadiga. 10 minutos de exercícios vigorosos antes de dormir me relaxam e fazem o sangue fluir pelo meu corpo. Normalmente, durmo de uma vez e acordo descansado. Aprendi a deixar Deus participar dos processos do meu corpo. A oração. Ó Cristo, agradeço-te por tua energia ilimitada. As pessoas aglomeravam-se ao teu redor dia e noite e ainda assim não te esgotavam. Dá-me o teu segredo, ajuda-me a aproveitar os recursos que usaste. Amém. Afirmação do dia. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Salmo 103, verso 5. Fiquei pensando nessa devocional e o autor aqui faz uma afirmação. Ele cita 3 tipos de cansaço: o cansaço físico, o cansaço pela doença e o cansaço pela velhice. E ele diz que, tirando esses 3 cansaços, é possível viver sem se cansar. Como você tem vivido? Como tem sido a sua vida? É possível nunca se cansar. Interessante que o autor cita uma outra pessoa dizendo que não se pode haver dívida de fadiga. É preciso descansar. E eu lembrei de um versículo bíblico muito conhecido nosso, que é o Salmo 127, verso 2, que diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu gosto muito dessa expressão final desse versículo, que Deus dá aos seus amados enquanto nós dormimos. Durante muitos anos na minha vida, eu tive a experiência de, ao deitar, repetir esse versículo para Deus, fazer desse versículo uma oração. Principalmente quando eu tinha algumas coisas para resolver no dia seguinte e eu não sabia como resolver. Então, eu falava para Jesus, eu falava para Deus em oração: eu vou deitar, eu vou dormir, eu não sei como resolver, mas eu peço que o Senhor me dê enquanto eu vou estar dormindo. E era impressionante que eu acordava 5:30, 6 horas da manhã, com um estalar na minha mente, com a ideia ou com aquilo que eu precisava resolver, resolvido. De fato, eu recebia o que Jesus me dava, porque ali durante a noite eu descansei. O sono é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. O sono, ele é algo maravilhoso. A neurociência hoje, ela já explica o que acontece na nossa mente enquanto nós dormimos. Enquanto nós dormimos, várias coisas acontecem dentro de nós. O sono, ele tem uma função reparadora não só dos nossos tecidos, do nosso corpo físico, do estresse, do desgaste do dia, mas o sono, ele é extremamente reparador para vários processos que acontecem dentro do nosso organismo. Mentalmente falando, dentro do nosso cérebro, o sono, ele é responsável para que haja a consolidação das nossas memórias. Então, tudo aquilo que você estuda durante o dia, tudo aquilo que você lê durante o dia, é durante o sono
que você consolida e que você realmente concretiza o que você aprendeu. É durante o sono que os hormônios vão entrar em ação e vai ser liberado dentro do nosso organismo o que a gente pode chamar de uma faxina mental. Então, tudo aquilo que é toxina no nosso cérebro, que não é bom, vai ser eliminado. Então, vai ter ali a regulação de hormônios, uma série de coisas, e isso vai ajudar a manter o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental. É possível viver sem se cansar. Entregue-se para Jesus, confie nele e você pode então descansar. Olhe para Jesus. Deus abençoe seu dia.